A paz do Senhor para todos os meus queridos. Estamos aí gravando mais esse vídeo aí maravilhoso. Hoje eu quero falar mais um pouquinho do grande amor de Deus para com todos nós em Cristo Jesus. Hoje eu quero convidar a você, meu querido, que está aí assistindo esse vídeo, você que está aí no seu lar, na sua casa, até mesmo no seu trabalho, ou aonde você estiver, eu gostaria de convidar a você, se você tiver uma Bíblia aí do seu lado, para junto nós meditarmos um pouquinho hoje na palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre este amor maravilhoso do nosso Deus para com todos nós. Quero meditar juntamente com você no livro de São João, no capítulo 8, e o versículo de número 32. Eu quero ler somente o versículo 32 e junto vamos meditar um pouquinho sobre esta mensagem maravilhosa que Deus colocou no nosso coração hoje, para poder estar meditando juntamente com você que está aí assistindo esse vídeo. Fica conosco até o final desse vídeo, pois Deus tem algo maravilhoso para falar em nossos corações, no nome santo de Jesus. Capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente o versículo 32 que vai falar sobre conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Meus queridos irmãos, estamos sempre aí falando do amor de Deus através de louvores, através de mensagem, através da palavra de Deus. O nosso foco, o nosso objetivo é estar sempre falando desse amor maravilhoso que uma vez o Senhor nos provou, o Senhor nos concedeu através do seu Filho amado Jesus. Sabemos que somente Jesus é que foi capaz e que é capaz de provar tamanho amor por todos nós ali naquela cruz do Calvário, morrendo uma morte de cruz, padecendo por mim e por você, para que nós tenhássemos o direito de obter a salvação, de alcançarmos a salvação pelo nome precioso de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a verdade que o nosso Deus veio nos trazer através do seu Filho amado Jesus. A Bíblia diz aqui em João capítulo 8, versículo de número 32, o próprio Jesus, uma certa vez, a Bíblia diz que ele estava no templo ensinando o seu evangelho, anunciando o seu grande amor, falando sobre aquilo a qual ele foi enviado, para que todos nós, para que todas as pessoas pudessem conhecer verdadeiramente a sua missão, o seu propósito, que é pregar o evangelho da salvação, que é pregar o amor do Pai, que é falar do amor de Deus para todos aqueles que nele crescem. E a Bíblia disse que ele estava ali no templo ensinando, a sua doutrina, ensinando o seu evangelho, falando ali do seu grande amor. E quando ele se levantou a sua voz, ele disse ali no meio daquele ensinamento para aquelas pessoas que estavam ali no templo, e disse assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a Bíblia diz que ali naquele ensinamento alguns judeus se levantou, colocou-se de pé, interrogou Jesus a respeito, da verdade, de ser livre quando conhecesse a verdade. E alguns dos judeus citou para Jesus dizendo: como pode tu dizeres que nós seremos livres? Verdadeiramente nunca fomos escravos de ninguém, agora como pode tu dizer que seremos livres? Aí Jesus levantou a sua voz e disse para eles: olha, o escravo, ele nunca ficará em família, porque ele não faz parte da família, mas o filho sim, sempre estará com a família, porque faz parte da família. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Então aqueles judeus
ao interrogar Jesus e dizendo que nunca foram escravo de ninguém, como poderia ser livre? Como Jesus poderia dizer a respeito da liberdade? Aí Jesus diz assim, olha, se verdadeiramente vos conhecer a verdade vos libertará. Porque todo aquele que comete o pecado, ele é escravo do pecado. E a verdade vos libertará. Jesus, quando ele disse isso para algum daqueles judeus, e até mesmo para os seus discípulos que estavam ali ao seu lado, ele diz assim em voz alta, olha, se verdadeiramente permanecesse na minha palavra, no meu evangelho, nos meus ensinamentos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, porque creram no poder da palavra e do meu evangelho. Então, quando Jesus dizia isso para aquelas pessoas, e alguns judeus não entendiam, Jesus estava falando a respeito da verdade que precisaria conhecer, da verdade sobre a salvação, porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então Jesus diz para os discípulos, para alguns judeus que estavam ali, que verdadeiramente alguém precisaria de conhecer a verdade. E quando conhecesse a verdade, seria livre de todo o pecado. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, verdadeiramente, todos nós precisamos um dia conhecer a verdade para que nós possamos ser livres, né? Jesus não estava falando ali de uma libertação de povos, de escravidão, porque alguns dos judeus falavam que não era escravo de ninguém, que não servia a ninguém, mas Jesus não estava falando uma escravidão física, uma escravidão terrena, não estava falando ali de uma libertação física, pessoal. Não, Jesus estava falando a respeito de uma libertação espiritual, porque a verdade ela é dita, ela é pregada, mas verdadeiramente muitas pessoas ignoram a verdade, ainda que conheçam a verdade, mas não é verdadeiramente liberto pela verdade, porque quando o homem ele conhece a verdade e verdadeiramente o Filho liberta o homem do seu pecado, verdadeiramente nós seremos livres. Jesus disse isso, sereis livres, se pois o Filho verdadeiramente vos libertar. Então nós precisamos conhecer a verdade em Cristo Jesus, sobre a palavra de Deus, através da palavra de Deus, para que nós possamos ser livres. Livre de quê, irmão? Livre do pecado, livre da maldição eterna, né? Do jugo, do fardo do pecado. Somente Jesus é ele que tem poder para libertar o homem do seu pecado. Quando ele diz, conhecereis a verdade. A partir do momento que nós conhecemos a verdade em Cristo e sabemos que somente Jesus tem o poder para libertar o homem do seu pecado, da sua transgressão, daquilo que ele pratica de errado. A partir do momento que nós conhecemos a verdade e deixamos que a verdade penetre no nosso coração, que a verdade em Deus ela faça algo fluir novo na nossa vida, nós somos libertos. Nós somos libertos, porque o Filho, Jesus, nós deixamos que Jesus, o Filho de Deus, nos liberta de todo o mal, de toda ignorância, de toda mentira. E a partir do momento que nós somos libertos pelo Filho, que é Jesus, verdadeiramente somos livres. Nós somos livres, né? A partir daí nós seremos livres de pecado, livres de transgressão, porque o Filho nos libertou. Quantas vezes nós ouvimos a verdade e até mesmo acreditamos que a verdade existe, mas não deixamos que o Filho, que Jesus, nos liberte. E às vezes, por causa da nossa ignorância, por causa das nossas falhas, nós queremos conhecer a verdade, mas não queremos ser livres, não queremos ser libertos, né? Queremos continuar praticando os nossos erros, as nossas falhas, mesmo sendo a verdade falada, mesmo sendo a verdade dita para todos nós, mas infelizmente não queremos conhecer a verdade.
E alguns dos judeus ali conheciam a verdade. É tanto que eles citam para Jesus e diz: olha, como podes tu dizer que somos livres, sendo que nós nunca fomos escravos de ninguém? Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos. Como podes tu dizer que somos livres? Aí Jesus diz assim: olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse isso porque sabia que os judeus conheciam a verdade, toda a história, desde Abraão, quando eles eram descendentes de Abraão. Abraão falou sobre o grande amor de Deus. Abraão pregou o evangelho, pregou a verdade, e eles conheceriam a verdade de uma forma tão grande que eles dizem para Jesus: como podes tu dizer que somos livres, sendo que nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos, somos livres. Mas Jesus falava para eles sobre a escravidão do pecado. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado, mas precisaria que conhecesse a verdade, e a verdade libertaria a todos do pecado. Somente Jesus tem poder para libertar o homem do pecado. Somente Jesus é só o Filho de Deus, por isso ele foi enviado. Jesus disse: verdadeiramente, quando o Filho for levantado, quando o Filho do homem for entregue na mão de homens pecadores, então vós conhecereis e sabereis que eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo, aquele que foi prometido, o enviado de Deus. O Pai me enviou para que eu proclamasse o meu evangelho, para que eu proclamasse o teu amor. Então Jesus estava falando não apenas para que eles conhecessem a verdade e fossem livres fisicamente da escravidão. Não, que eles conhecessem a verdade e a verdade libertaria a todos. Então verdadeiramente a partir daí seriam todos livres. Aquele que nele crê, aquele que nele acreditar, aquele que entregar a sua vida, o seu caminho, a sua alma nas suas mãos. Jesus veio para libertar a todos. Jesus, uma certa vez mesmo, ele disse em suas palavras: o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. Essa é a missão de Jesus. E Jesus, quando ele ensinava ali no templo, ele expressava com amor, com alegria: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E todo aquele que nele crê nunca perecerá, nunca morrerá, nunca, aleluia, será enganado, mas sim encontrará paz, encontrará descanso e vida eterna em Cristo Jesus. Fica aí, meu querido, essa mensagem nesse dia maravilhoso que Deus trouxe ao nosso coração para expressar para você que está aí assistindo esse vídeo. Se for conhecer verdadeiramente a verdade, conheça a verdade em Cristo, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai te libertar, vai te dar tudo aquilo que você precisa, porque Jesus é amor, Deus é amor. E Ele, com um amor tão grande, padeceu em meu lugar e no seu lugar. E por isso, meu querido, é que nós precisamos conhecer a verdade, precisamos andar na verdade, e que Deus em Cristo Jesus possa fazer fluir no seu coração essa verdade maravilhosa, esse amor maravilhoso. João 8:32: conhecereis a verdade e ela vos libertará para todos sempre. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui falando e expressando mais um pouquinho deste grande amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, hoje e sempre. Amém.